Quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, a gente tem a impressão de que o seu autor quis expressar ao máximo toda a sua desilusão, decepção com a vida humana, com a vida terrena. Por quê? Porque os seus relatos são relatos pessimistas, né? É, a narrativa do livro de Eclesiastes, ele começa contrariando tudo aquilo que a gente cria de expectativa na vida, de dias melhores, de dias alegres, dias de paz, sossego, né? Então, o seu autor, Salomão, ele aborda os problemas da vida humana, ele faz reflexões e mais reflexões acerca dos conflitos terrenos, das consequências da vida, de como a vida ela se desenvolve de uma maneira tão pessimista ao início, né, que nós estamos tratando do início, que a gente chega a pensar que como que pode um homem com tanta sabedoria, um homem com tanta relacionamento, com tanto conhecimento de Deus, pôde expressar palavras tão pessimistas acerca da vida terrena como Salomão o fez, né? Mas, à medida que a gente vai estudando o livro, que a gente vai lendo as suas páginas, que a gente vai desenvolvendo uma leitura de evolução, a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo que Salomão, ele apresenta sim essa imagem pessimista da vida e desanimadora, por que não dizer assim, mas ele começa também a trazer algumas soluções, ele começa a apresentar também algumas alternativas e também direcionamentos que levarão o homem não a ter satisfação, não a ter um gozo, né? Como é que eu vou dizer aqui? Não a ter apenas um momento de satisfação, um gozo da vida, mas saber aproveitá-la, saber usufruir, mesmo com toda essa dificuldade e aflição que a vida oferece, né? Salomão, é claro que a gente tem que levar em conta que o tempo de vida de Salomão, ele pode ser dividido dessa maneira. Salomão, ele começa o seu reinado com uma vida espiritual muito, muito próxima de Deus ali, um relacionamento íntimo com Deus. Deus aparece para Salomão, Deus dá a Salomão muita, muita sabedoria mesmo, e ele faz o seu reino prosperar, ele faz o seu reino crescer e evoluir. E é claro, isso ali traz um espírito, né, de paz muito grande para Salomão, um contentamento muito grande, a alegria muito grande para Salomão. Mas a Bíblia vai dizendo que Salomão vai se envolvendo, né, em algumas alianças matrimoniais, e essas alianças matrimoniais de Salomão acaba desviando-lhe o coração de quê? Daquela sincera adoração que ele tinha no início, daquele relacionamento estreito que ele tinha com Deus. Salomão agora é um homem sábio, mas sem temor, é um homem rico, mas sem prudência nas suas escolhas, nas suas alianças. Então, à medida que Salomão vai evoluindo, né, o seu reino, o seu reinado, a gente vai vendo ele se distanciar daquilo que Deus queria que ele fizesse. E isso trouxe, com certeza, muitas consequências na vida de Salomão, ao ponto dele criar essa perspectiva da vida tão pessimista como ele criou. Por quê? Porque à medida que ele vai se afastando do que Deus falou para ele ser e fazer, ele foi enfraquecendo, cresceu, fortaleceu no dinheiro, na fama, na glória, mas enfraqueceu espiritualmente. E aí, o próprio Salomão, ele vai dizer lá no final do livro de Eclesiastes, que tudo isso, toda essa fama, todas essas riquezas,
tudo isso não é nada para o homem se ele não temer a Deus. Então, o livro de Eclesiastes, ele se desenvolve dessa maneira, né? Trazendo uma narrativa de alguém que experimentou dos melhores manjares, né? Do topo da fama, do topo da glória, das maiores riquezas que um homem poderia aproveitar, desfrutar, mas que viu também que o final da vida, ou seja, esse distanciamento, esse afastamento de Deus traz seríssimas consequências na vida do homem, né? A obra inteira, portanto, é uma série de ensinos por um orador público bem conhecido. Crê-se geralmente que o autor é Salomão, embora seu nome não apareça no livro, como em Provérbios. É um fato a ser considerado, por quê? Porque Salomão, o texto de Eclesiastes não traz o nome dele como autor, mas cita que ele era filho do rei, que ele reinou sobre Jerusalém, que ele era filho de Davi, né, melhor dizendo. Então, alguns pontos bem consideráveis apontam Salomão como o autor de Eclesiastes, né? Capítulo 1, versículo 2, está expresso o tema do livro, isto é, todos os empreendimentos humanos na terra não têm sentido nem propósito quando realizados à parte da vontade de Deus, ou seja, fora da comunhão com Ele e da sua obra de amor em nossa vida. É o que eu disse e volto a dizer. À medida que Salomão foi se afastando, distanciando da comunhão com Deus, do propósito ao qual Deus havia designado para ele, ele enfraquece, né, a sua vida, ele se enfraquece na sua vida espiritual e ele começa então a tomar decisões e fazer coisas que não agradavam a Deus. E isso ele conclui que não vale a pena, não tem como viver uma vida plena, longe do propósito o qual Deus nos chamou para viver, né? Fora da vontade de Deus. O Salomão está querendo nos ensinar isso, que fora da vontade de Deus, a gente vai perder a alegria, a gente vai perder o gozo, a gente vai perder o ânimo dessa vida, a gente vai ter uma visão da vida como algo que não vale a pena, que não valeu a pena. As palavras de Salomão o tempo todo apontam para isso, porém, como eu disse, ele mais à frente, ele vai mostrar que temer a Deus pode sim suprir todo esse pessimismo que nós temos e desilusão com a vida, né? Seu empenho é que o ser humano perceba as sérias realidades do mal, da injustiça e da morte, e que conheçam que a vida à parte, ou longe, ou distante de Deus, não tem sentido e nem pode levar à verdadeira felicidade. Quer saber o que vale a pena nessa vida? Você quer realmente entender o sentido dessa vida? Conversa com alguém que já trilhou um caminho muito além do seu. Quando a gente conversa com alguém que já viveu muitos anos além dos nossos, a gente percebe o quão nós estamos ainda vagueando, né? Ou vagando pela vida em busca de um sentido, em busca de respostas. Quantas pessoas ainda estão batendo a cabeça acerca do casamento, acerca da família, como constituir uma família, como estruturar uma família. Quantas pessoas ainda não se encontraram na questão da profissão. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas acham que o pouco que já viveram é o suficiente, né, para chegar e tirar todas as conclusões da vida. A gente tem muito essa mania de achar
que o que já vivemos é o suficiente para tirarmos todas as conclusões dessa vida. E não é, não é. Em Eclesiastes, Salomão, ele mostra para nós que quanto mais a pessoa viver, quanto mais tempo ele passar sobre a face dessa terra, mais experiência para contar essa pessoa vai ter. Porque à medida que a gente vive aqui, os anos vão se passando, a gente vai experimentando mais dessa vida, desses problemas, da injustiça, a gente vai vendo a morte mais de perto, a gente vai vendo a realidade da vida, o mal, o bem, a alegria, a tristeza, o topo, a lona, os altos e os baixos da vida, os erros e os acertos. Então, quanto mais a gente vive, quanto mais tempo a gente viver, mais a gente vai conviver com essas coisas e vai aprender, e vai aprender. Pergunta uma pessoa que experimentou a glória da riqueza, né? O topo da fama e também experimentou o abismo do fracasso. Ela vai saber qual é a distância que tem entre o topo da fama e o abismo do fracasso. Ou vice-versa. Pergunta também uma pessoa que saiu lá do zero, lá do fundo do poço e chegou ao topo da fama. Ela vai te falar muito bem como que é que se constrói esse caminho, qual os pontos a serem observados, quais as atitudes a serem tomadas. Então, desprezar essa sabedoria, esse conhecimento que o tempo, que a vida proporciona, é falta de sabedoria. Já deixo aqui essa indicação. Desprezar esse conhecimento já é falta de sabedoria. E Salomão, ele explorou isso. Ele diz em Eclesiastes que ele se pôs a observar essas coisas. É como se ele tivesse parado em um dado momento da sua vida e feito uma reflexão de tudo que ele já tinha vivido. Nesse momento, Salomão, ele olha para trás e vê a sua concepção, ele vê a vida do seu pai, a vida de sua mãe, dos seus ancestrais, né? Dos que vieram antes dele. Salomão, ele analisa a história da humanidade desde os primórdios e ele vai vendo que muitas coisas não faziam sentido, que muitas coisas para todos era igual, que não mudava. Ele começa a observar a natureza, ele começa a observar o comportamento humano e ele vai chegando a conclusões. E é essas conclusões que para nós hoje são muito proveitosas. Por quê? Porque ao invés de eu e você sentar num banco, na beira de um lago ou na beira do mar, né, na beira da praia e pensar na vida, a gente já pode pegar o pensamento de alguém que já fez isso e alguém que tinha sabedoria de Deus, alguém que foi um homem cheio de sabedoria de Deus e que escreveu essas reflexões. Então é por isso que para mim e para você hoje é melhor a gente observar os conselhos. Na aula passada nós falamos sobre os conselhos de Salomão em Provérbios. Salomão, quando ele aconselhava com base na sabedoria que Deus deu a ele. Então, é muito melhor para mim, para você hoje, observar os conselhos que Salomão deu nos negócios, no casamento, na família, no culto a Deus, no relacionamento, na fidelidade dos contratos, no compromisso, na prudência, no esforço, né, para trabalhar. Então, assim, observar tudo que Salomão concluiu das obras, da obra do ser humano, do homem. Para nós hoje é maravilhoso tudo isso, né? Capítulo 1, versículo 9, quando ele diz assim que nada é novo. Tudo que a gente vê hoje já aconteceu no passado, em algum momento da história foi assim, ou seja, tudo que está acontecendo hoje está apenas se repetindo. A gente sempre diz isso, né? Nada é novo, nada se cria, tudo se renova, né? Ou se copia, ou se repete, né? E de fato, muitas coisas são assim mesmo, muitas coisas no âmbito do comportamento humano, muitas coisas no âmbito dos relacionamentos.
a gente vê que, de fato, não é nada novo, né? Não é nada novo. É simplesmente mais um caso que aconteceu. Mas o que a gente tem que observar é que o mundo, sim, está numa constante evolução. A vida está numa constante evolução. A cultura, todo o meio em que nós vivemos está, de fato, em uma constante mudança. Porém, nós precisamos observar que algumas coisas já eram assim, estão sendo assim e serão assim para sempre, né? Principalmente no que diz a comportamento do ser humano, porque uma vez que o comportamento do ser humano ele foi afetado pelo pecado, isso não vai mudar enquanto o pecado não deixar de exercer influência, né? Enquanto o pecado não deixar de exercer domínio sobre alguns, porque existem pessoas que ainda são dominadas pelo pecado. Outros não são mais dominados, não são mais escravos do pecado, mas ainda sofrem as consequências do pecado, né? As consequências dos seus pecados, as consequências dos pecados dos outros, daqueles que estão à volta, enfim. A vida, enquanto houver a presença do pecado, ela vai ser assim mesmo, né? O ser humano não consegue se descobrir por si só qualquer propósito da sua vida, nem consegue utilizar os recursos produzidos pelo homem para endireitar o que está errado nesse mundo. Então, o que acontece? Aquela célebre palavra, né? O homem em busca de si mesmo, se encontrando. Como se encontrar? Eu em busca de mim mesmo. Então o homem nunca vai ter essas respostas nos mecanismos, nos meios, nos recursos que a vida apenas lhe oferece. O meio em que ele vive apenas lhe oferece. Às vezes o sentido da nossa vida, nem os nossos pais, que são os nossos progenitores, vão conseguir nos dar literalmente, com clareza, qual é o sentido da nossa vida. Por quê? Porque os nossos pais, eles não têm uma mente tão ampla como a de Deus, eles não têm uma visão futurística como a de Deus. Os nossos pais, eles também estão presos nessa condição pecaminosa, né, que eu acabei de dizer. Então, a mente deles não consegue nos instruir, nos direcionar ao ponto de dar o total sentido da vida que nós precisamos, né? A sabedoria humana, por mais que ela seja admirada, que ela seja bela, né, e expressa de várias maneiras e formas, a sabedoria humana também não pode dizer para mim e me satisfazer naquilo que se tange ao sentido da minha vida. Porque muitas respostas que eu preciso, que eu vou precisar ainda, e que eu precisei, na sabedoria humana eu não as obtive, né? Por mais próximo que elas possam chegar, elas ainda não são plenas, elas ainda não conseguem satisfazer com eficácia, com tanta clareza quanto a orientação que vem de Deus, quanto ao sentido que Deus estabelece para mim, para a minha vida. Então, os recursos produzidos pelo homem, eles sempre serão limitados. Por quê? Porque o homem, ele age, ele só cria com limitações, diferentemente de Deus, que cria sem nenhuma limitação, por causa da sua natureza santa, por causa da sua natureza incorruptível, né? O homem, ele é corrompido, então não tem como eu criar para mim mesmo a solução para todos os meus problemas. Eu posso criar um meio de enriquecer, mas eu não consigo deter a morte. Eu posso criar um meio hoje de ficar, né, de fazer uma transformação da plástica, isso, aquilo outro, mas eu não vou conseguir deter
a velhice, né? Os traços da velhice. Eu não vou conseguir parar a minha vida no tempo e eu ficar jovem, ter um rosto jovial a vida inteira. Então, por mais que o homem busque recursos para se contemplar, se satisfazer, tudo isso é momentâneo. O dinheiro é momentâneo, a fama é momentânea, acaba tudo isso com a velhice, acaba tudo isso, o tempo corrói todas essas coisas, e por fim, a morte, que é o que Salomão mais enfatiza no livro de Eclesiastes, ele diz o seguinte, que a morte vai por fim em tudo. A morte vai por fim na riqueza que você conseguiu, na fama que você alcançou, o seu nome vai ser esquecido, as obras que você fez vão ser esquecidas. E, detalhe, ele diz o seguinte, as obras, o trabalho, a fama, o dinheiro, tudo isso será esquecido. Porém, tudo que eu e você fez, prestaremos conta para Deus. É aqui que Salomão expressa uma sabedoria que essa não é do homem, essa não vem do banco da faculdade, que não vem das cadeiras, das poltronas do seminário. Ele diz, nessa vida tudo acaba quando a gente morre. Porém, daremos conta a Deus de tudo que fizemos nessa vida. Então, fica aí mais uma, né, dica do sábio Salomão. É um livro muito rico de sabedoria, é um livro muito rico de reflexões. Se a gente procurar meditar todos os dias um pouco nessas reflexões que Salomão fez da vida, a gente vai olhando cada vez mais para a miséria da nossa vida, para a miséria dessa vida. Como é a vida do homem sem Deus, como é a vida do homem com Deus também, mas em meio a um espaço geográfico, a um mundo, a um universo corrompido. É isso que Salomão fala, né, no livro de Eclesiastes. No capítulo 2 ele diz o seguinte, prazeres e riquezas não produzem a felicidade. Você já pensou se Salomão vivesse num dia como o de hoje? Instagram, Facebook, Telegram e aplicativos, né, startups, a era da moeda digital. Então, assim, se Salomão vivesse num tempo como esse de hoje, que todo mundo imagina a possibilidade de se tornar rico, eu estou falando de riqueza mesmo, né, de bilionário, milionário, onde as pessoas estão o tempo todo falando nas redes sociais que você pode ser rico, que você deve ser rico, que você nasceu para ser rico, que você não nasceu para viver escassez, mas sim abundância, transbordo, né, e coisas assim similares. Se Salomão vivesse nesse tempo de hoje, como seria a mentalidade de Salomão diante desses homens que dizem, né, uns dizem ser até mais sábio que Salomão, chamou Salomão de neném, falou que Salomão era neném, criança perto da sabedoria que ele tem hoje. Então, como que seria a postura de Salomão hoje, com esse tempo, né, onde as pessoas elas estão baseando a sua felicidade, a sua alegria, o seu bem-estar no dinheiro, na riqueza? Como que Salomão ensinaria para esses camaradas hoje, essas pessoas, né? Como que Salomão diria para elas, olha, o seu dinheiro não produz felicidade. O seu dinheiro, ele não é a fonte da sua alegria. O seu dinheiro, ele não é a base, ele não pode ser o pilar da sua vida plena. O dinheiro, ele não pode ser a causa da sua vida. O dinheiro, ele pode proporcionar a você, sim, muita coisa, mas ele não pode ser... o seu amor não pode estar no dinheiro. Como que Salomão diria isso para essas pessoas? Ele diria dessa forma, como ele disse aqui, Eclesiastes capítulo 2, deixa-me ler aqui, capítulo 2, Eclesiastes 2, do versículo 4 ao 11, ele diz assim, ó, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas, jardim, plantei neles árvores de toda espécie de fruto,
Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos, servas, tive servos nascidos em casa, tive grandes possessões de gados, ovelhas. Aqui ele vai falando, né? Amontoei também para mim prata, ouro. Ele vai falando um monte de coisa. E aí no versículo 11 ele diz assim: eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então, quando a gente observa as palavras de Salomão, em contraste ao que se ensina hoje nas redes sociais, a ideia que se vende, e se vende muito caro, da riqueza, né, a todo custo, que a riqueza ela é o fator primordial da vida do ser humano, que a escassez não é de Deus, que a escassez é algo diabólico, demoníaco, que ser pobre não é coisa de Deus, que ser pobre não é uma coisa normal para o ser humano. Então, quando a gente vê todas essas falácias de hoje, a gente olha e observa essa palavra de Salomão. Ele diz assim: olha, ter tudo o que eu tive não significa nada. E olha que nós estamos falando de alguém que teve. Nós não estamos falando de alguém que vendeu a ideia que tinha. Nós não estamos falando de alguém que contou mentira. Nós estamos falando de alguém que o próprio Jesus disse que ele era realmente rico. Nós estamos falando de alguém que as pessoas atravessavam fronteiras longínquas para ver a sua fama, a sua glória de perto com os próprios olhos. As pessoas desejavam ver de perto a glória de Salomão, as riquezas dele. A Bíblia salienta isso. Não é como hoje o camarada aparece bem vestido, tira uma foto dentro de um hotel, na beira do mar, no alto de não sei o quê, e começa a postar ali dizendo que é rico, que é milionário. Não, eu estou dizendo de alguém que era rico. Eu estou dizendo de alguém que realmente teve. E ele disse assim: tudo isso não significa nada. O prazer e eis que tudo era vaidade. Ele disse o seguinte, que todo esse prazer, tudo aquilo que ele pôde conquistar com o dinheiro, tudo aquilo não tornou ele um homem alegre. Não era o pivô da alegria, não era o pilar da alegria de Salomão. Então ele vai criar um contraste naquilo que a gente vê hoje, né? As pessoas estão baseando ou embasando o tempo todo a alegria, a felicidade, a plenitude da vida, o propósito da vida no dinheiro. E isso é pecado. Isso é pecado, porque uma vez que o dinheiro passa a ser um Deus dentro do meu coração, aí se cumpre aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6. É o Deus desse século, é o Deus desse povo, é o Mamon, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando Jesus disse que aquela geração ali, aquele povo ali, tinha um outro Deus, a não ser o Deus Criador, que era o dinheiro, então Jesus está mostrando que para aquele que pensa, que coloca o dinheiro em seu coração como a causa, o propósito da sua vida, esse está cometendo um gravíssimo pecado. Um gravíssimo pecado, né? Mais ainda, Salomão ele vai dizer o seguinte, da sabedoria e da doidice, do versículo, capítulo 2 ainda, do versículo 12 ao 17. Ele observou que viver sabiamente na terra é vantajoso por algum tempo, pois o sábio tem menos problemas do que o tolo. Ah, mas por que eu devo aprender? Mas por que eu devo buscar conhecimento? Às vezes a gente ensina a pessoa, busca o conhecimento, estude, aprende. Mas para quê? Então você quer dizer que se eu aprender, se eu estudar, se eu adquirir o conhecimento, eu não vou errar? Quantas pessoas, né? E aí falando dos crentes, quantos pastores, quantos pregadores, teólogos também falharam. Só que olha o que Salomão está dizendo, que aquele que busca a sabedoria erra, mas ele erra menos. Ele erra menos. E quando ele erra, ele sabe
ele sabe retornar para o caminho e consertar o erro. Não digo que ele vai apagar as consequências, né? Ele vai conseguir desfazer o que foi feito, mas ele vai saber consertar muita coisa que foi danificada ao longo daquele caminho. É o que a gente vê na vida do pai de Salomão, Davi. O conhecimento, a sabedoria de Deus mostrou para Davi que mesmo quando ele falhou e errou, ele tinha um caminho de volta. Qual era o caminho? Pedir a Deus misericórdia. Confessar o seu pecado e pedir a Deus misericórdia. Pedir a Deus que não retirasse dele a alegria da salvação e que Deus tornasse a dar a ele um espírito voluntário, um espírito voltado para Deus. Então as pessoas, muitas das vezes, acham que quando a gente está insistindo para elas buscar o conhecimento, a sabedoria, a gente está dizendo que, olha, faça, estude, porque você nunca mais vai errar. Não é isso, mas vai errar menos. E se errar, vai saber voltar atrás, vai saber retroceder e consertar novamente. É isso que Salomão está dizendo que acontece, né? Da tolice, né? Da sabedoria, a tolice. Pode acontecer? Pode, é claro que pode acontecer. O homem sábio erra. O homem sábio cai. O homem de Deus cai. Mas ele tem que saber até como voltar. Ele tem que saber que tem a hora de parar, tem um limite. Eu não posso ir mais. Eu já fui confrontado, Deus já mostrou tudo, Deus já revelou, Deus já falou, eu não posso prosseguir mais. É o que aconteceu com Davi. Quanto tempo ele escondeu o problema dele? Mas quando ele viu que não, Deus está nesse negócio, Deus revelou tudo, não tem como eu insistir mais nesse pecado, eu preciso voltar atrás. É o que Davi fez, né? Do versículo 18 ao 23, ele diz assim: eu aborreci todo o meu trabalho. O trabalho humano, quando nós trabalhamos, quando nós ali nos esforçamos para trabalhar, se aquilo não for tributado a Deus, se o nosso trabalho não glorifica a Deus, se o nosso trabalho não tem por objetivo a glorificação do nome de Deus, o crescimento do reino, abençoar vidas, alcançar pessoas, dividir, né, muitas das vezes o pão com alguém, estender a mão, pode ter certeza que esse trabalho ele vai te aborrecer. Ah, não, mas não é assim. É assim, sim. Em algum momento você vai olhar para trás e vai se decepcionar e dizer, não valeu a pena. Por quê? Eu não abençoei vidas, eu não ajudei ninguém, eu não fui luz para ninguém, eu não investi no reino de Deus, eu não ajudei o reino de Deus crescer, eu não usei do meu trabalho, da habilidade que Deus me deu, da oportunidade de crescimento, de riqueza que Deus me deu para abençoar vidas. Então aí você vai olhar e ver que o seu trabalho ele foi simplesmente um fardo na sua vida e ele não teve sentido nenhum para você. É o que Salomão nos ensina aqui. Deixa eu caminhar aqui. Capítulo 3, o tempo próprio para tudo. Capítulo 3 de Eclesiastes é um dos capítulos mais conhecidos do livro, né? Porque o tempo para todas as coisas, o tempo próprio para tudo. Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e atividades de toda pessoa na Terra. Isso aqui é muito importante, mas é muito difícil, às vezes, das pessoas compreenderem. Por quê? Por causa das mudanças drásticas que às vezes acontecem no caminhar, ao longo da jornada. Às vezes, o que acontece? Às vezes os nossos planos, as nossas intenções, as nossas vontades, elas se esbarram exatamente no que Salomão escreveu no versículo 1 do capítulo 3. Às vezes eu planejo de um jeito, eu quero de um jeito, eu desejo que seja de um jeito. E vem Deus com os seus propósitos, né? Com o seu plano
eterno, coisa que não foi elaborada aqui nessa esfera humana, coisa que não foi criado aqui, e confronta a minha vontade, confronta o meu querer, confronta aquilo que eu projetei para mim mesmo. E aí eu entro numa guerra com Deus de por quê? Por que assim? Mas por que eu? Por que na minha casa? Por que comigo? Por que o meu filho? Por que o meu casamento? Por que a minha igreja? Por que a minha nação? Por que, né? Então, quando as coisas não vão ou não acontecem conforme a nossa vontade, a gente tem dificuldade de entender que Deus, na sua soberania e pelo seu eterno poder, decreta todas as coisas e cria um plano, um propósito para toda pessoa na Terra, toda ela. Mas você está falando, original, de todas, desde o primeiro até o último que vai viver? Sim, todas elas, todo indivíduo que já passou por aqui, que está aqui ou que ainda vai vir, ele passou com um propósito. Quem está aqui está vivendo e precisa viver um propósito, ou precisa viver um propósito, e quem vier também terá um propósito, um plano já estabelecido por Deus, segundo Salomão nos ensina em Eclesiastes capítulo 3. Então ali, ele cria um contraste sobre praticamente todas as coisas da vida. Ele fala do tempo de nascer, mas fala do tempo de morrer. Ele fala do tempo de estar alegre, mas também fala do tempo de chorar. Ele fala do tempo de ter muito a juntar, mas também fala do tempo de espalhar, do tempo de não ter, né? Então, ali ele vai pegando aquilo que, vamos dizer assim, é bom, mas também aquilo que é ruim para nós. Aquilo que nos agrada, aquilo que nos desagrada. Aquilo que nos faz bem, mas aquilo também que a gente me fez mal. Então ele vai criando esse contraste ali o tempo todo para mostrar para a gente que o propósito, o plano de Deus, os seus eternos propósitos, eles se cumprem diferentemente daquilo que eu e você pensa, daquilo que eu e você sente. Vai ter o tempo da alegria com a chegada, com a vida, sim, mas vai ter o tempo de chorar, com a despedida, com a morte. Isso vai acontecer. Isso já aconteceu. É assim que acontece na vida das pessoas, né? Quando lemos capítulo 3, versículo 11, ficamos intrigados, pois, segundo a tradução João Ferreira de Almeida, afirma, também pôs no coração deles, e na versão brasileira também, está escrito assim, ó, também pôs no coração deles a ideia da eternidade. Então, assim, tudo que Deus faz, ele fez dentro da eternidade. Deus não tá fazendo nada de hoje para amanhã. Deus não está criando nada hoje mais. Tudo que está acontecendo comigo e com você já foi estabelecido por Deus na eternidade. Olha, escuta isso, hein? Antes de eu vir ao mundo, antes do meu pai vir ao mundo, antes do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, antes de qualquer um descendente meu vir ao mundo, tudo que Deus planejou para mim já estava pronto. Ah, mas é aqui que vem a dificuldade, porque a gente acha que se Deus teve tanto tempo assim, se Deus planejou tudo com tanta antecedência, por que ele não fez tudo dar certo? Às vezes é isso que a gente não compreende, porque a gente não consegue muitas das vezes compreender Deus planejando e as coisas não nos agradando. É aqui que está o confronto, é aqui que está aqui que está a guerra. Por quê? A gente acha que porque Deus, na sua infinita sabedoria, no seu pleno e absoluto conhecimento, deveria ter feito tudo de acordo com
o meu agrado, de acordo com aquilo que eu acho que é o melhor para mim, de acordo com aquilo que eu quero que seja para mim. Então, quando eu faço essa análise de Deus, quando eu coloco Deus nessa situação, eu tiro ele da posição que ele está de soberano, de criador, de onisciente, de onipotente. Eu desprezo os atributos de Deus porque as coisas não saíram bem como eu queria, como eu imaginava, né? Então, toda vez que nós olharmos para Deus, nós precisamos entender que Deus, ele cria tudo, ele criou tudo na eternidade. Nada do que está acontecendo, né, provindo de Deus, foi feito ontem, foi feito mês passado, ou será feito amanhã. Já está dentro do plano eterno dele, tá bem? Capítulo 4. Os males e as tribulações da vida. Podemos com vantagens contrastar o pessimismo de Salomão, o homem mais sábio e rico do seu tempo, com a satisfação do mais humilde crente. Por quê? Nós temos lá Salomão, um homem que desfrutou de tudo, que tinha tudo. O que ele desejou, ele mesmo disse que o que ele desejou, ele teve. Nenhuma restrição de desejo, quer seja das suas necessidades físicas, né, das suas necessidades carnais, nada Salomão se privou, de nada mesmo, literalmente. Então, a gente tem um contraste de um homem que teve tudo que quis e se frustrou e teve uma visão pessimista da vida, né, da vida, do tempo de vida que ele viveu aqui, e de contrapartida, nós temos lá um crentezinho humilde, né? O irmão fulano, a irmã fulana, que não teve nada do que Salomão teve, não teve as oportunidades, não nasceu no palácio, não foi sábio, não foi um homem empreendedor, não teve riqueza, sabe, viveu uma plena escassez durante toda a sua vida, mas foi feliz com a vida. Chegou ao final da vida e ainda deu graças a Deus pela vida. Olha que contraste, um que teve tudo e não se privou de nada, chegou e disse, não valeu a pena, não foi bom, não me satisfez, eu ainda continuo insatisfeito. E o outro que nada teve e que chegou no seu fim de vida e ele disse, obrigado, muito obrigado, Deus, pela vida que o Senhor me deu. Então, assim, eu até respirei aqui agora porque o que eu aprendo aqui é que não é o que a gente tem, não é o que a gente vive, não é o que a gente sente, não é aquilo que está à nossa volta, não é o que as pessoas fazem ou deixam de fazer com a gente, não é aonde a gente vai chegar, não é o que a gente vai conquistar, não é nada disso que dá o sentido à nossa vida. O que dá sentido à nossa vida é a gratidão a Deus pela oportunidade da vida, o presente da vida, né? Então, uma pessoa que vive nessa vida, mesmo se ela não tiver nada, viver escassez, sabe? E no final, se ela entender que a vida foi um presente de Deus para ela, que a vida dela foi uma dádiva do céu para a vida dela, ela foi uma pessoa feliz. Ela vai olhar e vai dizer, valeu a pena. Ela vai olhar e vai dizer, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Por quê? Porque a pessoa sabe que a vida, ela é um dom, ela é um presente de Deus, indiferentemente daquilo que venha acontecer, daquilo que a gente venha ter nessa vida. A vida, ela é um presente, né? Olhando em volta para um mundo que rejeitava os caminhos de Deus, Salomão via
opressão por toda parte. Via também que os oprimidos não tinham ajuda. Olha o que Salomão disse aqui no capítulo 4, versículo 1. Olha o que Salomão diz aqui sobre a opressão, sobre o menos favorecido, né? Olha o que Salomão disse aqui das pessoas que sofrem nessa vida. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Salomão está dizendo aqui da injustiça, né? Às vezes o opressor, às vezes o perverso, o ímpio, o maligno, ele parece estar numa situação de privilégio, né? Quanto mais o mal ele pratica, mais ele parece estar crescendo, subindo, folgando com essa vida, né? Sendo feliz. E de contrapartida, Salomão começa a observar e ver que as pessoas oprimidas, nem sempre elas têm alguém que se levante por elas. Nem sempre, quando eu e você somos atacados por alguém, por algo, nem sempre aparece um salvador, aparece um ombro amigo, nem sempre alguém chega e diz assim, olha, essa causa sua, eu vou tomar ela para mim. Essa causa sua é minha também de agora por diante. De agora em diante você não está sozinho mais, eu estou do seu lado. Nem sempre, Salomão observou que nem sempre isso acontecia. Que o pobre, que o indefeso, né, que a vítima, que aqui não é uma questão apenas econômica ou social, mas que a vítima, ninguém queria pleitear a causa dela. A vítima, ninguém queria entrar na questão dela. E muitas das vezes, se tivesse que escolher em que lado ficar, ficava do lado do opressor, ficava do lado daquele que já estava com a força. Só que, sabe o que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha o que Paulo diz. Salomão, ele disse que ninguém tomava a causa do oprimido, ninguém tomava a causa da vítima, mas Paulo disse que não é assim. Ele diz assim, Deus nos consola, Deus toma a nossa causa, Deus advoga a nossa causa, Deus, ele entra na nossa peleja, Deus, ele faz justiça por nós e ele nos consola com a sua justiça, ele nos consola com os seus feitos, sabe por quê? Para que nós também venhamos consolar outras pessoas, para que quando alguém bater na sua porta e dizer, olha, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo por isso, eu estou sendo afligido por isso, está acontecendo assim e assim comigo, eu e você que fomos consolados por Deus, que fomos ajudados, consolo aqui é ajuda, consolo aqui é favor. Paulo está dizendo que Deus, ele nos dá o seu favor, ele nos dá a sua ajuda, o seu auxílio, para que nós possamos ajudar outros que vierem a ter essa mesma situação que nós estamos enfrentando ou passando. Salomão, ele achava que tudo era mais difícil para a vítima. Ele via porque era o contexto dele. E de fato é assim, até hoje é assim. Ninguém quer pleitear a causa do mais fraco. As pessoas preferem muitas vezes ficar do lado do mais forte, porque a impressão que se tem é que o mais forte está com a razão, que aquele que está de pé é que está com a razão, mas não, nem sempre. Às vezes quem está com a razão é quem está caído.
Às vezes quem está com a razão é quem está chorando. Às vezes quem está com a razão é quem está sofrendo. Às vezes quem está com a razão não é quem está cantando, quem está salmodiando, andando para cima e para baixo com a cabeça erguida. Às vezes quem está com a razão é quem está na lona. Às vezes quem está com a razão é quem está na opressão. Mas Deus consola. Deus consola, Deus traz o favor, Deus traz o auxílio. E quando alguém precisar, nós precisamos estender esse auxílio, estender essa mão, como nós também a recebemos de Deus. Tá bem? Deus Pai consolava os seus nos antigos tempos, quando nele confiavam. O Salmo 86, versículo 17, Isaías 51, capítulo 3, 51, versículo 3 e 12. Então, Deus, ele consola. Deus, ele toma a nossa causa, sim. Ele pleiteia ela, sim. E ele faz justiça. No tempo dele, na hora dele, da maneira dele. Mas ele vai fazer, sim. Ele vai consolar. Outra coisa. Ainda no capítulo 4, os versículos do versículo 4 ao 6... Olha o que Salomão disse aqui, ó, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja de seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Olha o que Salomão está dizendo aqui. Salomão está dizendo que quando a pessoa prospera, quando a pessoa cresce, quando a pessoa evolui, é inevitável que o próximo, ou seja, que aquelas pessoas que estão à sua volta tenham inveja dele. Inveja mesmo, inveja no sentido de querer mal, inveja no sentido de querer prejudicar, inveja no sentido de querer derrubar, de querer te destruir mesmo. É o que Salomão está dizendo. A pessoa trabalha, a pessoa conquista, a pessoa cresce, evolui, aí vem o endemoniado, o infeliz, e inveja ele, e começa a trabalhar para destruir a vida dele, começa a trabalhar para dificultar a vida dele. Por quê? Por causa da inveja, porque está vendo Deus fazer, porque está vendo que está crescendo, porque está vendo que está prosperando. Então a inveja, ela é um pecado terrível e é um mal que tem afligido muitas vidas nesse mundo de hoje. E sempre, a inveja sempre foi um terrível pecado. A Bíblia diz que é como a feitiçaria, né? É como feitiçaria, porque a pessoa passa a maquinar o mal contra o outro. A pessoa amanhece e anoitece planejando um jeito de destruir o outro, de fazer o mal, de criar um tropeço para aquela pessoa, de ser uma arma. O que eu vou fazer para prejudicar ele? O que eu vou fazer para... Não, eu sei como destruir ele. A pessoa começa a trabalhar para prejudicar o outro, por causa da inveja. Mas Deus está atento a essas coisas. Deus está atento, né? Outra coisa. Deus, ele quer que a gente trabalhe, mas trabalhe tendo uma alma sossegada. A gente trabalhe tendo contentamento e que dentro desse contentamento a gente coopere uns com os outros. É o contrário do invejoso. É o contrário de quem tenta prejudicar a vida do outro. Deus nos chamou, irmãos, Deus nos chamou para sermos facilitadores uns dos outros. Não é para ser alguém que dificulta a vida do outro. Deus não me chamou para dificultar a vida de ninguém. O propósito de vida que Deus me deu e Ele te deu jamais vai conter coisas para prejudicar alguém, para dificultar a vida de alguém. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser facilitadores da vida de alguém, para ser cooperador com alguém. É para isso que Deus nos chamou.
para servir o outro, para ajudar o outro, não é para dificultar, não é para colocar a pessoa em aflição, não é para oprimir ninguém, não é para colocar a pessoa em dificuldade. Deus não nos chamou para isso. Quem vive esse tipo de coisa na vida, quem faz esse tipo de coisa na vida, ele está fora do propósito de vida dele. Ele não entendeu ainda que o propósito de vida do ser humano, um dos propósitos, é facilitar a vida do outro, é ajudar, é cooperar. É cooperar. Olha o que a Bíblia diz lá, capítulo 4 de Eclesiastes, versículo 9 e o 10. Olha o que está escrito. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga. É melhor ser dois. A produtividade é melhor. O crescimento é mais rápido. A força é duplicada. Mas não, aí a pessoa quer atrapalhar. A pessoa, em vez de cooperar, em vez de colaborar, ela se coloca numa situação de empecilho para o outro. Ela dificulta a trajetória, a caminhada do outro e acha que está tudo normal. Não está. Não tá, eu não posso criar uma situação de dificuldade na sua vida e achar que está tudo bem, e achar que está tudo normal. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, olha como que a Bíblia está me ensinando a ser um facilitador da vida de alguém. Irmãos, nós já temos o diabo, nós já temos os demônios para lutar contra eles. Não seja você também um atrapalhador, alguém que crie dificuldade na vida de ninguém, não. Nós já temos que lutar contra os principados e as potestades malignas nas regiões celestiais. Nós já temos um inimigo, irmãos. Nós já temos um adversário que o tempo todo quer nos destruir. Aí eu vou me colocar na situação de criar mais dificuldade para você. Criar dificuldade para você carregar para o resto da vida. Quantas pessoas hoje estão gerando dificuldade para o outro para o resto da vida? Quantas pessoas criam situações, uma para as outras, que colocam ela de dificuldade para o resto da vida? E acha que isso vai ficar por isso mesmo. Acha que, não, tá bom, não, me perdoa aí, releva isso. Não é assim. Não é assim que funciona. O propósito de Deus é esse. Ajude, facilite. Se cair, levanta. Se tiver frio, aqueça. É isso que esse é um dos propósitos que Deus nos dá nessa vida, de sermos um facilitador. E não alguém que atrapalhe. E não alguém que crie dificuldade para os outros. Não é isso que Deus quer. O companheirismo tem muitas vantagens, pois Deus não nos criou para vivermos isolados uns dos outros. Todos nós precisamos do amor, da ajuda e do apoio dos amigos, dos familiares e dos irmãos na fé. Mesmo assim, tudo isso é insuficiente sem a comunhão diária com Deus Pai. É claro, não adianta você ter só pessoas que te ajudam se você não tem comunhão, não tem vida com Deus. Como que eu vou te ajudar se você não se relaciona com Deus? Como que eu vou te ajudar se você não quer ser transformado? Como que eu vou estender as mãos? Que efeito vai ter a minha ajuda se você mesmo não convidar Deus, não convidar o Espírito Santo, se você não pedir Deus para mudar a sua vida? Então a primeira ajuda que você precisa não é minha, é de Deus. O primeiro auxílio, o primeiro companheiro que você precisa na sua vida não sou eu. É o Espírito Santo, porque ele vai te orientar. Ele vai te orientar onde pedir ajuda, o que pedir de ajuda, como proceder. Então a primeira ajuda que a pessoa precisa é de Deus, é a divina, é a comunhão com Deus. E depois, sim, é claro, as pessoas. E aí é que eu entro, aí é que as pessoas entram e passam a integrar o propósito da nossa vida. Mas primeiramente a gente precisa de Deus. Nós precisamos que Deus entre na nossa vida mesmo e que a gente dê lugar para Ele, a gente dê espaço para Ele e Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. E o trabalhar de Deus, ele é árduo. O trabalhar de Deus, ele é duro, mas ele é para o nosso bem. O trabalhar de Deus na nossa vida é para a glorificação do nome dele e para que a gente viva o propósito que ele tem para nós, tá bom?
Então, olha só, em contraste entre um jovem sábio e um rei velho e insensato que rejeita os conselhos, Salomão ele demonstra o quê? Quão lastimável é quando uma pessoa não se submete ao aprendizado. Capítulo 4, do versículo 13 ao 16. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar. Lembra que eu disse? Do fundo do poço para o topo. É o sábio. Pode ser uma criança, pode ser alguém que não tenha nenhuma perspectiva. Eu vim de uma família que lá não tinha condições, eu vim de uma família que não tinha referencial, eu vim de uma família que lá não teve ninguém para ser o meu exemplo. Mas se essa pessoa, se ele for um sábio, ele vai sair daquela situação e vai chegar no topo. Porém, aquele que não se deixa admoestar, ou seja, aquele que não se deixa ser ensinado, o perigo da pessoa não é ela errar. O perigo da pessoa não é cometer erros. O perigo que as pessoas estão correndo não é o fato de elas fazerem coisa errada. É elas não se deixarem ensinar. Porque Deus não tem problema com quem não sabe. Deus não tem problema com quem erra. Deus não tem problema com quem cai. Deus tem problema com quem cai e não aceita a correção. Deus tem problema com pessoas que sabem que erraram, mas não dão um braço a torcer, não querem voltar. Lembra que eu acabei de dizer sobre Davi? Errou, caiu, falhou. Era um homem sábio, era um homem segundo o coração de Deus, mas soube fazer o caminho de volta, aceitou a disciplina de Deus, aceitou o confronto quando o profeta chegou e falou: é o Senhor esse homem, ó rei. Então, o problema é quando a pessoa não se deixa admoestar. Admoestar aqui é ensinar. Você fala uma vez, a pessoa justifica. Você fala duas, ela tem uma justificativa. Você mostra a terceira vez que ela errou, ela cria uma outra, ela vai sempre se justificando até chegar num ponto aonde ela vai ser moída. Porque aí a gente está vendo que está tendo uma resistência. Mesmo a pessoa sabendo que errou, mesmo a pessoa sabendo que falhou, ela não se deixa admoestar, ela não se deixa dominar. Ela não deixa Deus assumir o controle, trazer ela de volta e limpar ela, fazer todo o processo que precisa com ela. Deus vai moer essa pessoa. Deus vai quebrantar ela de uma outra forma. Deus vai ser mais intenso. Deus vai ser mais severo. Deus vai aplicar mais severidade na vida dela para ver se mesmo assim ela se quebranta. Se então assim, ela dá o braço a torcer, vamos dizer assim. Então é por isso que Salomão está falando aqui, ó, uma criança pobre sabe é melhor do que um rei insensato que não se deixa de molestar. Então Deus ele é muito mais Deus ele não tem problema com quem não sabe, ele tem problema com quem não se deixa admoestar, com quem não dá o braço a torcer. Então, antes que a coisa fique pior, antes que a coisa aperte ainda mais, aceita. Aceita a correção, aceita e pede Deus misericórdia. Pede Deus misericórdia. Né? Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu prosseguir aqui. Capítulo de número 5. Vários conselhos práticos. Aqui encontramos conselhos bons sobre o procedimento na casa de oração, na casa de Deus. Meu Pai do céu, como que está faltando reverência na casa de Deus, como que Salomão viu isso lá também nos seus dias. Não é de hoje, o anda para lá, o anda para cá, o busca copo, deixa copo, bebe água, vai ao banheiro, levanta a mão e conversa com o do lado. Isso não é de hoje. Salomão, ele observou que no tempo dele as pessoas também tinham uma irreverência na casa de Deus. Talvez não seja da mesma maneira que hoje, talvez não seja na mesma intensidade, mas Salomão, ele viu que a falta de reverência dentro da casa de Deus também prejudica o culto.
impede a manifestação gloriosa de Deus, impede o agir de Deus e a aproximação de Deus de nós. É por isso que ele diz assim, capítulo 5, convém guardar o pé. Convém guardar o pé quando entrar na casa de Deus. Fica quieto, fica em silêncio ali, faça o seu devocional, adore a Deus, cultue a Deus, quer chorar, chora, quer glorificar, glorifique, mas vá para a casa de Deus prestar um culto a Deus, não vá para a casa de Deus bater papo, não vá para a casa de Deus fazer fofoca, não vá para a casa de Deus fazer dali a sua atualização de notícia, de fofoca. Não vá para a casa de Deus observar a roupa do irmão, da irmã. Não vá para a casa de Deus tirar proveito de alguma coisa. Não vá para a casa de Deus para esses fins. A casa de Deus é o lugar de orar, é a casa de oração, é a casa, é o lugar de encontrar-se com Deus. Quantas pessoas hoje entram na casa de Deus parecendo que entrou num hospício, parecendo que entrou numa festa, num lugar de gente sem noção, de gente que não está ali diante de alguém com tanta, que mereça tanta reverência como Deus. As pessoas entram de forma irreverente e permanecem irreverente e vão embora para casa de maneira irreverente, e dizem que foram à casa de Deus, e dizem que prestaram culto a Deus, né? E dizem que foram e viu Deus e ouviu. Não ouviu, não viu. Por isso que as pessoas estão entrando e saindo da mesma forma da igreja, porque não guardam o pé, elas não vão ali com um propósito único de adorar e glorificar o nome de Deus. Elas vão ali para mais um monte de coisas, e é por isso que nada acontece, elas não mudam de vida. Convém chegar para ouvir, né? Quando entrar ali, guarda o pé. Olha o versículo, capítulo 5, versículo 4, do 4 ao 6. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votares e não cumprir. Não consintas que a tua boca faça pecar tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Fez um compromisso com Deus, assumiu um compromisso com Deus, cumpra. É melhor não fazer o compromisso do que fazer e não cumprir. É melhor ficar calado, porque depois não vai ter desculpa. Por isso que Salomão falou, não adianta depois falar, eu equivoquei, eu pensei, não, Senhor, mas me perdoa, né, Deus, eu achei que eu ia poder. Não faça. Fica em silêncio. Se não puder fazer, não abra a boca dizendo que vai fazer. Se não quer fazer, não assuma o compromisso. Se não tem como cumprir, não vote, não faça voto ao Senhor. Não pegue uma responsabilidade só pela emoção, pelo ímpeto ali do momento. E principalmente, não pegue nada para fazer por vaidade, para aparecer. Porque depois, quando não der conta, não adianta querer questionar e se justificar diante de Deus, não. A Bíblia diz que Deus, ele se ira. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? Porque Deus vai ficar irado quando você vier com aquelas desculpinhas esfarrapadas, dizendo, Senhor, eu até queria fazer, Senhor, pronto, mais e mais. Deus, ele vai se irar com tanta desculpa que você arruma. É tanta desculpa que você arruma que nem você mais está dando conta de arrumar mais desculpa para as coisas que você não faz para Deus, para as coisas que você não prioriza de Deus na sua vida. Até você já está ficando sem desculpa mais. Então, por causa dessas coisas, vem a ira de Deus. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras de tuas mãos? Por que a pessoa não chega a lugar nenhum? Por que a pessoa não conquista nada, não tem nada, não vai a lugar nenhum?
Porque não cumpre aquilo que fala com Deus, não faz, não cumpre, não executa, não fala que vai fazer, mas não faz. Fala que vai adorar, mas não adora. Fala que vai ler a Bíblia, mas não lê. Fala que vai cultuar, mas não cultua. Fala que teme a Deus, mas não teme. Então ela o tempo todo retrocede, invalida as suas palavras que falou diante do anjo, diante de Deus. Então, o texto já diz por si só o que acontece, né? Não chega a lugar nenhum, né? Ainda no capítulo 5, não, eu vou saltar essa parte aqui que é muito longa. Capítulo 6, gozando os bens que Deus dá. A riqueza mais legítima de todas é o resultado do próprio esforço. E com o decorrer dos anos, alguns podem adquiri-la. Ou seja, Salomão ele mostra aqui para a gente, no capítulo 6, que Deus dá riqueza sim. Mas professor Reginaldo, o senhor disse que a riqueza, você falou tanto da riqueza aí que eu até desanimei de ser rico. Não é isso que eu quis dizer. Eu não quis dizer que você não pode ser rico e que você não vai ficar. Só que não é da forma que as pessoas estão ensinando hoje, né? A riqueza, ela vem de Deus. Olha só o que Salomão diz, no versículo 2. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. E Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes o estranho lhe come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Então, olha só. Não é sobre ter a riqueza, não é sobre ter dinheiro. É sobre o que eu faço com o dinheiro. É sobre o que o dinheiro representa para mim. Tem gente querendo ficar rico para ostentar. Tem gente querendo ficar rico para se amostrar. Tem gente querendo ficar rico para promover vingança. Tem gente querendo ficar rico para humilhar o outro. Mas me humilharam, então eu vou dar a volta por cima. Quando eu ficar rico, eu vou mostrar para eles. Você nunca vai ficar rico. Você nunca vai ter nada. E se brincar, você ainda vai ser humilhado de novo. Porque dinheiro não é para isso. Riqueza que vem de Deus não é para isso. Esse é o modelo, é o padrão de riqueza do homem, de Satanás. Esse aí é o dinheiro do mamon, do Deus dinheiro. Não é da riqueza que Deus dá. Porque a riqueza que Deus dá, a pessoa, ela facilita a vida do outro, ela coopera, ela distribui, ela transborda na vida do outro, ela abençoa. Quando é riqueza e honra que vem de Deus, a pessoa entende que é para isso. Agora, quando é riqueza, quando é honra e glória do Satanás, aquela que o diabo prometeu para Jesus lá, a pessoa quer usar para o mal, para promover a prostituição, a lascívia, para promover a desordem, para promover a violência, para promover o pecado, a promiscuidade. Então, essas pessoas que maquinam dentro de si ter riqueza, dinheiro, para esses fins, elas não vão conseguir? Vão, claro que vão. Só que o dinheiro para elas vai ser o próprio demônio. O dinheiro para elas vai ser o próprio diabo da vida delas. Por quê? Porque o dinheiro vai dominar a mente delas a tal ponto que o máximo que elas vão conseguir fazer com o dinheiro é pecar. O máximo que elas vão conseguir fazer com o dinheiro é destruir a própria vida e a vida de mais um monte de gente. E por fim serão condenadas, serão destruídas pelo próprio Deus. Por quê? Porque o dinheiro não é para isso. O dinheiro não tem essa finalidade. Então, o dinheiro, a riqueza, a honra, a prosperidade que vem de Deus, ela é para fazer o bem. E Deus dá a riqueza. O ímpio também, ele enriquece. A diferença está como um utiliza e como o outro vai utilizar. Por exemplo, Jó, nós temos Jó. Jó era um homem muito rico, muito rico. Mas Jó usava a sua riqueza para abençoar vidas. Ele era um homem justo. Então, Jó não usava a riqueza que Deus havia lhe dado para promover o mal. Já tem pessoas que a gente vê que o dinheiro serve para eles como fonte, como raiz de todos os males. Então,
infelizmente, a gente vê que muitas pessoas faz do dinheiro o seu Deus, e aí ele se torna o seu próprio demônio, o seu próprio diabo, e as pessoas têm a vida ceifada. É o que Salomão escreveu no capítulo 6, do versículo 3 ao 6. Ele diz assim, ó: se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto em vão veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. Então Salomão está dizendo o seguinte, que a pessoa que faz do dinheiro o seu Deus e o dinheiro se torna o seu próprio demônio, era melhor ele nem ter nascido, porque ele vai sofrer demais com aquilo, né, ou por aquilo que ele sempre quis, que ele tanto almejou e buscou para si, que é o dinheiro. Mas usou de mau pensamento, usou de má forma, de uma maneira errada, acabou se pervertendo. Era melhor nem ter nascido. É o que Salomão está nos ensinando aqui. Capítulo de número 7. 7 coisas melhores. Olha como que Salomão ele vai falando umas coisas aqui que parece que para nós não faz sentido nenhum. Para nós parece não fazer sentido nenhum. Ele falou assim, ó, capítulo 7, versículo 1. Melhor é o bom nome do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Então, Salomão ele vai falando assim de coisas que são melhor, mas que no meu ponto de vista e no seu ponto de vista nem sempre é assim. Quem é que dá mais atenção às vezes ao nome do que presentes, né? Do que um unguento aqui, do que o unguento aqui ele representa riqueza, ele representa bens, posses, né? Hoje a gente vê as pessoas se preocupando muito mais, às vezes, com bens, com patrimônio, com riquezas, com fama, com status, do que com um bom nome. E é bom a gente salientar aqui que bom nome, quando Salomão diz isso aqui, ele está dizendo de uma reputação. Reputação, tá? Bom nome aqui é toda a sua história, toda ela, desde a sua existência, de onde você veio, por onde você passou, o que você fez ao longo da sua vida. Então Salomão está dizendo assim, olha, é melhor chegar no final e as pessoas terem algo bom para falar de você, quem você foi, que tipo de pai você foi, que tipo de mãe você foi, que tipo de servo você foi, quais eram as suas virtudes, quais eram as suas habilidades. Salomão está dizendo o seguinte, é importante que quando você chegar no fim, as pessoas lembrem de você pela sua reputação ilibada e irrepreensível, não pelo que você teve. Ah, teve muito dinheiro, lembra do fulano, lembra do ciclano, como foi rico, como tinha carros, posses, né? Aqui ele usa um unguento, né, como algo material. Então, assim, tem gente que vai ser lembrado, pelo que teve. Só que quem é lembrado pelo que teve, logo é esquecido. Porque as coisas, isso passa, daqui a pouco tudo é destruído, os herdeiros destroem tudo e aí cai no esquecimento. Mas quem é lembrado pelo que foi de fato, pelo que construiu, esses costumam se eternizar. Pessoas de uma postura, de uma reputação ilibada, geralmente essas pessoas tendem a perpetuar na história, nos anais da história. Os homens virtuosos, as mulheres virtuosas são lembradas constantemente. Agora, o prédio, o edifício, a casa, o carro, eu não lembro
quase nada que fulano ou Bertano teve. Agora, homens de valor, mulheres de valor são lembrados. O bom nome que Salomão está dizendo aqui é a reputação, é a história que essa pessoa está construindo, tá bem? Melhor, quer ver? Ele diz o seguinte, que, olha o 2, versículo 2. Não, ainda no versículo 1, ele diz assim, é melhor o dia da morte do que o dia do seu nascimento. Depende como a gente olha, nós não conseguimos ver ter essa visão de Salomão, porque a gente está pensando na morte como separação, como causa e motivo de dor, lamento, tristeza e choro, né? Então, olhando por esse lado, pelo lado humano, é claro que não. O dia da morte é muito ruim. Eu, quando recebi os meus filhos, né, quando eles vieram ao mundo, aquilo para mim foi a maior alegria da minha vida e não quero passar pela experiência de perdê-los. Então, para mim, no meu conceito humano, o dia da vida dos meus filhos, quando eles vieram, é melhor do que o da morte. Porém, Salomão está dizendo que é melhor o dia da morte do que o nascimento. Por quê? Agora vamos olhar vamos pegar a perspectiva de Salomão aqui e a perspectiva de Deus. O que importa para Deus? O dia que eu nasci ou o dia que eu morri? O dia que eu morrer vai determinar toda a minha eternidade. O dia da minha morte vai determinar toda a minha eternidade. Então, na perspectiva de Deus, o dia da morte é muito mais importante do que o dia do nascimento. É por isso que a Bíblia diz, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Deus não vê a morte como eu e você vê, porque Deus vê a morte dos seus santos como vitória, como triunfo sobre o pecado, sobre essa vida, toda essa dificuldade que Salomão está falando. Então Salomão ele começa a entender que a morte ela pode ser melhor do que a vida. Morrer é mais importante do que nascer, porque todos nascem. Agora, todos nascem de uma forma só. Todos quando nascem assim, ó, nu, sem ter nada, sem ter feito nada, sem ter vivido nada. Agora, quando a gente chega a morrer, meu irmão, aí já tem toda uma trajetória. Aí tem muita coisa que a gente fez. Tem muita coisa que a gente já vivenciou. Aí é que será a prova dos 9. Aí é que vale a reflexão. Valeu a pena, fiz mais o que é certo, cometi mais erros. Como é que foi? Qual é o balanço da minha vida? Então Salomão, quando ele aponta para a morte sendo mais importante do que o dia do nascimento, o dia da morte, ele está mostrando que o homem pode terminar e deve terminar bem. O homem deve terminar bem. O homem não deve terminar, às vezes, da maneira que começou. Às vezes a pessoa começou todo errado, foi vivendo errado, foi plantando coisas erradas, foi plantando, mas chegou um tempo em que a colheita começou a acontecer e a pessoa viu que tudo aquilo que ele plantou foi coisa ruim, foram obras más, foram ações más. Então ele começa a se retratar, ele começa a buscar uma mudança, ele começa a buscar uma transformação, e isso fará com que o final mesmo, aquele finalmente da vida dele seja diferente. Então o Salomão está dizendo, olha, é melhor você terminar bem do que começar. Porque começar não quer dizer nada. Agora, como você e eu vai terminar, quer dizer tudo. Como é que vai ser o nosso final? Outra coisa, a casa de luto é melhor do que a casa de festim. Ou seja, ir aonde está tendo um velório é melhor do que ir aonde tem festa. Você já reparou como que é o ambiente da festa? O ambiente da festa está todo mundo alegre, está todo mundo satisfeito, ninguém está pensando, fazendo reflexões da vida, avaliando, fazendo balanço da vida, ninguém está pensando nessas coisas. Está todo mundo ali, aquele clima gostoso, então é bom, festejar é bom, mas ali que proveito tem uma festa? Agora, que proveito tem um velório? Vamos ver os benefícios do velório? Salomão falou assim, quando você está no velório, ali você está vendo o fim de todos. Você está vendo como todo mundo vai terminar.
você está vendo que todo mundo vai passar por aquele processo. Aí você pensa no que você fez, você pensa no que você falou, você pensa nas pessoas que você ajudou ou prejudicou, você pensa na sua vida com Deus, você pensa na sua família, você pensa na sua saúde, você pensa na sua conduta. Então, o luto, né, a casa do luto, onde está acontecendo um velório, é um ambiente propício para fazer reflexões sobre si mesmo, sabendo que aquele é o fim de todos, o paletó de madeira, o caixão, né? Então, por isso que Salomão está dizendo, olha, é melhor ir lá, é melhor estar lá, porque de lá você vai sair um homem transformado. De lá você pode sair uma pessoa com a mente diferente, né? Próxima coisa boa que ele diz, melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. Eu quero me ater um pouquinho nisso aqui, ó. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto melhora o coração. Infelizmente, eu e você temos dificuldade em aprender com o certo, com a bênção, com o favor de Deus, com a alegria, né? Com gozo. Deus, ele queria, é o plano de Deus para a nossa vida, que a gente viva o melhor dessa vida, na paz, na comunhão, né? Em tudo. Deus quer sempre o melhor para nós. Mas eu e você, muitas das vezes, desprezamos isso e procuramos o caminho errado. Tomamos as decisões erradas. Semeamos discórdia, injustiça, porfias. A gente vai semeando na vida coisa ruim. E depois começa a colher também as coisas ruins que semeou. Então, Salomão está dizendo assim, ó, a mágoa, ela vai entristecer o rosto. A dor, o sofrimento, vai ficar estampado no rosto da pessoa, mas o seu coração melhorará. Por quê? Porque o sofrimento aqui, agora, já que nós não aproveitamos o tempo que era para fazer as coisas certas, quando a gente não tomou a decisão certa quando era para tomar, quando a gente seguiu o caminho errado ao invés de seguir o caminho certo, já que a gente não fez o que era certo, agora o sofrimento vai nos ensinar, a dor vai nos ensinar, o desespero, a aflição, a mágoa, a angústia, sabe? Agora nós vamos aprender com os erros. Agora a gente vai aprender em meio às consequências da vida. Então é por isso que Salomão está dizendo, a mágoa, ela é estampada no rosto. Estampada como? A tristeza. Mas o coração melhorará. E isso é de Deus. Isso é amor. Isso é o amor de Deus por nós. Por quê? Deus só faz isso com quem Ele ama. Ele só castiga quem Ele ama. Ele só permite entristecer e sofrer para melhorar o coração quem Ele ama. Porque se Ele não nos amasse, se Ele não nos quisesse bem, se Ele não nos quisesse transformado, Ele nos deixaria morrer lá onde a gente estava, achando que estava fazendo certo, achando que estava fazendo o correto. Então, não despreze a correção do Senhor quando ela vier. Quando Deus trouxer a disciplina, não rejeita. Ah, mas está doendo. Não rejeita. Ah, mas eu estou sofrendo. Não rejeita. Ah, mas eu não aguento mais. Não rejeita. Sabe por quê? Porque nós rejeitamos o tempo em que poderíamos ter sido obedientes, o tempo que poderíamos ter feito certo, o tempo que poderíamos ter feito da maneira que Deus queria, segundo o plano dele, e nós não aproveitamos. Então agora, como diz lá na minha terra, aguenta. Aguenta. E aguenta firme, porque Deus, Ele te ama e Ele quer o seu bem, tá bom? Outra coisa, a repreensão é melhor do que a canção,
no caso de a canção ser dos tolos. Capítulo 7, quer ver? Capítulo 7, versículo 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir de alguém a canção do tolo, né? Quantas das vezes eu e você preferimos ouvir uma palavra que nos agrada do que uma palavra que nos repreende? Não é assim? Muitas das vezes gostamos mais de ouvir aquilo que vai massagear o meu ego, que vai me confortar. Não, que palavra, né? Essa palavra é a palavra que eu precisava ouvir, que na verdade não é que eu precisava, que eu queria ouvir. Isso era tudo o que eu queria ouvir. Eu já estava mesmo querendo fazer e veio alguém e me deu esse conselho. Vou pegar esse conselho e vou fazer. Só que Salomão está dizendo o seguinte: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. Quem está te dando conselho? Quem está te aconselhando? Qual tipo de conselho você está tomando para a sua vida? Quem está te falando é uma pessoa exemplar? É uma pessoa temente a Deus? É uma pessoa que está te aconselhando e te incentivando a ir mais para perto de Deus? Ou essa pessoa está vivendo igual ou pior do que você? Ou ela está vivendo uma situação tão deplorável quanto a sua e simplesmente ela está fortalecendo o seu erro, fortalecendo o seu ego, te incentivando a errar mais ainda. Canção do tolo. O que é a canção do tolo? É aquela palavra, é aquele conselho que te afasta do que é certo. É aquele conselho, é aquela pessoa, é aquele amigo, aquela amiga que te dá mau conselho. Ai, vai mesmo, faça mesmo, vai ser feliz. Não, para de aguentar isso, para de sofrer, vai ser feliz. Cuidado, você pode estar ouvindo canção de tolo ao invés de ouvir a repreensão de quem é sábio, de quem tem sabedoria. Salomão está falando assim, olha, entre o conselho de um sábio e a canção do tolo, fique com o conselho do sábio, porque o sábio, ele vai te dizer, aproxima-te de Deus, fica com Deus. Tá difícil, mas fica com Deus. Tá apertado, mas fica com Deus. Tá difícil, você não tá aguentando mais, persevere em Deus, porque Deus vai fazer o seu milagre, porque Deus vai te ajudar. O tolo, ele não diz assim. O tolo, ele diz, larga, aproveita, vai ser feliz, vai viver as suas aventuras. O tolo, ele nos orienta a afastarmos de Deus, a nos distanciarmos de Deus, porque ele é tolo. E nele não há sabedoria, e nele não há entendimento. Então o tolo, ele sempre vai nos dar maus conselhos, tá bem? O fim é melhor do que o começo ou do que o princípio. Quando o fim é procurado é bom. É claro que aqui nós estamos falando, no versículo 8, diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Então é claro que Salomão está dizendo aqui o fim, mas quando o fim é bom, quando o fim é um fim que louva a Deus, é um fim que glorifica a Deus. Salomão não está dizendo aqui que todo mundo vai terminar bem, para com isso. Salomão não está dizendo isso aqui não. Salomão não está dizendo que não importa como você começou, o importante é como você vai terminar. Não, não é isso. Salomão está dizendo que, olha, o fim, ele se torna melhor do que o começo quando ele glorifica a Deus, quando ele é para a glória de Deus, quando ele exalta o nome de Deus. Tem gente que começou bem e vai terminar muito mal, mas muito mal mesmo. Tem gente que começou na caminhada uma bênção, mas vai terminar mal. Então esse não terá, o fim dele não será melhor do que o começo. O fim, ele só é melhor do que o começo
quando o fim é um fim que glorifica a Deus, que termina dentro do propósito de Deus. O fim, ele só é melhor do que o começo quando a gente consegue compreender o propósito, o sentido da vida e termina nele. Ah, mas eu andei tanto tempo longe, eu estive tanto tempo fora dos caminhos, eu estive tanto tempo longe da presença de Deus, mas hoje eu estou aqui. E agora eu posso terminar. Agora pode ser o meu fim, não tem problema. O ruim é ficar, né? Começar bem, ó, aquele trovão, aquela coisa, mas ir esfriando, ir enfraquecendo e terminar muito mal. Salomão, ele teve um começo glorioso. Salomão, ele teve um começo, assim, admirável e louvável, mas o seu final não foi bom. Então, ele sabia do que ele estava dizendo. Não é como a gente começa, meus irmãos. Começar, é bom começar e devemos começar certo, mas se não começar certo, não tem problema. Mas vai consertando, vai ajeitando, vai ajustando para a gente terminar bem, para a gente concluir as coisas bem. Porque depois, é o que eu disse, para Deus importa mais o dia que a gente morre do que o dia que a gente nasce. Porque o dia que a gente morre vai determinar toda a eternidade, para a qual a gente vai ser inserido nela. Então é o nosso final que é importante para Deus. Se você está fora dos caminhos do Senhor, se você está longe da vontade de Deus, se você não está conseguindo viver dentro daquilo que Deus projetou para sua vida, volta, vem, pede a Deus para te orientar. E vem viver o que Deus tem para sua vida. Vem viver o propósito de Deus, vem viver os planos de Deus para sua vida. Porque você não sabe quando será o seu final. Você não sabe se é hoje, se é amanhã, se é daqui 10, 20, 100. A gente não sabe quando vai ser. O importante é saber e viver um final feliz, né? Então não é assim, não, pode aproveitar que depois Deus conserta no final. Com Deus não existe isso não, irmãos. Pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça que com Deus não existe isso não. Para terminar aqui, ó. É melhor a paciência do que a arrogância. Ou seja, no versículo está escrito assim, melhor é o paciente do que o de altivo espírito, né? Irmãos, a arrogância, a soberba é o princípio da queda de qualquer ser humano. Você quer ver se uma pessoa vai cair ou não? Você quer saber até onde ela vai? Observa nela observa nela a paciência, a humildade dela. Se tiver humildade, vai longe. Quem tem humildade vai longe. Agora, gente soberba, presunçosa e arrogante, esse não irá muito longe. Não vai. Não vai porque são precedentes de queda. São precedentes de ruína. Você quer ver uma pessoa, você quer saber se ela vai cair, se ela vai tombar? Observa as ações dela. Começou a ouvir canção de tolo, começou a amar demais a vaidade, envaideceu, ficou toda pomposa, se admira demais, começou a ficar muito não sei o quê. Pode contar o dia, pode saber, não vai muito longe. Só que as pessoas acham que a queda muitas das vezes é consequência de descuido apenas, né, de não prestar atenção. Não é. A queda, ela é consequência de soberba. Toda queda é consequência de soberba. Toda queda, toda ruína é consequência de soberba. Não existe queda que não foi precedida por uma soberba. Ah, mas não, a pessoa está sofrendo. Aquilo não é queda. Sofrer não quer dizer queda. A pessoa está angustiada, agoniada, não quer dizer que ela caiu, não. Agora, quem cai, ele sempre foi soberbo. Ele sempre cometeu uma soberba antes da queda. Ele sempre cometeu alguma altivez, né?
Ele fechou os ouvidos dele, ele não quis escutar mais conselhos, ele não quis ouvir Deus, ele não quis mais ser repreendido pelo Senhor, ele não quis mais ser orientado por Deus, não buscou conselho de pessoas sábias, ouviu a canção dos tolos. E aí, meu filho, a soberba entrou e a queda veio e a destruição foi grande, tá bom? Então, toda queda ela é precedida pela soberba. Não existe queda sem soberba. Ainda no capítulo 7, versículo do 25 ao 29. Olha o que ele diz aqui. Capítulo 7, do versículo 25 ao 29. No versículo 29, só para mim encerrar aqui o capítulo 7. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Deus não te fez para dar errado. Deus não me fez para dar errado. Deus não me fez para falhar. Deus, ele não te fez para falhar. Deus não nos fez para queda. Deus não nos criou para perdição. Porém, nós procuramos. Olha o que Salomão está dizendo. Porém, eles buscam muitas astúcias. É a gente que inventa problema. É a gente que cria os nossos problemas. É a gente que, na maioria das vezes, cria, age e executa, né, os nossos problemas e depois arcamos com as consequências. Deus fez o homem reto. Deus te criou para dar certo. Deus te criou para você ser uma bênção. Deus me criou para mim ser uma bênção na vida das pessoas. Deus me criou para mim ser um homem diferente, um pai de família diferente. Deus me criou para ser um esposo exemplar. Deus me criou para ser um obreiro na casa de Deus. Deus me criou. Deus tem um plano na minha vida. Eu já disse sobre o plano. Deus tem um propósito na minha vida. É eu que saí desse propósito. É eu que fui viver as minhas vontades, é eu que fui viver as minhas aventuras e agora estou arcando e vou arcar por um bom tempo com as consequências daquilo que eu mesmo fiz e procurei e busquei para mim mesmo, tá bem? É o que Salomão nos ensina aqui. Nada é por acaso, ninguém está sofrendo à toa, tá? Não acredita nisso não, ninguém sofre à toa, ninguém sofre à toa. Todo mundo sofre porque na maioria das vezes, não disse em todas, procura com as próprias mãos. Capítulo 8. O dever dos súditos. Fala também de o destino dos tiranos, porque Deus, ele está atento ao servo, ele está atento à minha maneira, à sua maneira de servir. É claro que Deus está atento. Você acha que Deus não está observando como que eu e você nos prostramos, né, diante dele, que é o Senhor por excelência? Você está achando que Deus não está observando como eu sirvo ao meu pastor, como eu sirvo às minhas lideranças? É claro que Deus está atento a isso, só que Deus também está atento aos tiranos, ou seja, aquele que tem o poder nas mãos e usa da tirania, e usa do poder para ser um tirano, para se promover, para oprimir e para também castigar as pessoas porque tem o poder em suas mãos. Então Deus está atento a todos, irmãos. Deus olha o servo e Deus olha o Senhor. Paulo, ele diz assim, olha o que Paulo diz, que nós devemos servir os nossos senhores como ao Senhor, não só de vista, não só de aparência, né? Mas como se estivéssemos servindo e fazendo para Deus. Esse é o padrão que Paulo estabelece para o servo. Aí ele diz assim, mas vós também, senhores, lembre que vocês também têm um Senhor que está nos céus. Então, a patente maior ela é de Deus, irmãos. Sabendo que eu tenho um Senhor e que o meu Senhor também tem um Senhor, né, que é Deus. E esse é justo, tá bom? Esse é justo. Capítulo 8, versículo 9, do 9 ao 13. Salomão aborda um assunto que é fantástico.
Preste bem atenção nisso aqui, capítulo 8, versículo 9 ao 13. Capítulo 8, do 9 ao 13. Ele diz assim: tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Também há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios, quando os sepultavam, e eles entravam e saíam do lugar santo, e foram esquecidos na cidade, em que assim fizeram. Também isso é vaidade. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Coloca isso na tábua do seu coração. Pelo amor de Deus, recebe isso como um refrigério para a sua alma. Recebe isso como uma resposta de Deus para a sua alma. O ímpio, ele não irá longe. Por mais que a sua má obra não sofra um juízo iminente, naquele momento ali, rápido, quando ele fez, quando ele praticou, mas há um juízo de Deus sobre aquela ação. Não vai passar ileso, não vai fugir, não vai escapar. Não, Deus não vai esquecer, Deus não vai deixar de lado, Deus não vai passar um pano naquilo, Deus não vai pegar uma borracha mágica e apagar essa má obra como se ela não tivesse acontecido. Salomão está dizendo assim: ainda que não sofra logo, que não se execute logo um juízo sobre essa tal ação, mas Deus vai fazer. Ainda que não seja na hora que eu e você pensa, mas Deus vai fazer. Por quê? Porque Deus, ele é justo. O ímpio não irá bem, ainda que os dias deles prolonguem, ainda que ele vá, continue vivendo, está fazendo, está indo, vindo, mas ele não irá bem. Ele não irá bem, porque Deus, ele não teme a Deus. Ele não teme a Deus, ele não tem temor de Deus. Ele não tem respeito por Deus. Então, às vezes, a gente às vezes acha que Deus esqueceu. Ah, fulano fez isso, fez aquilo e Deus esqueceu. Esqueceu não, irmãos. Esqueceu não. Deus só não executou o juízo ainda, mas há um juízo sobre há um juízo sobre essa má obra. E aí, Salomão ele começou a observar o seguinte, ele diz o seguinte, que por Deus, muitas das vezes, irmão, ser misericordioso, ele não usa essa palavra, mas é o que Deus é. Por Deus ser misericordioso e longânimo, Deus não executou o juízo naquela hora. Deus deu tempo. Deus está dando tempo. Mas isso não quer dizer que Deus vai esquecer e deixar de lado. Tá bem? Isso não quer dizer. E aí ele diz que por Deus ser misericordioso e longânimo, muita gente tem se aproveitado e praticado ainda mais o mal. O que é que isso significa? É que a pessoa, ela não foi confrontada ainda. Ela não foi ainda moída, né, por causa da sua má conduta, da sua má ação. Eu costumo dizer o seguinte, que tem gente que já conheceu Deus como amor, né, como aquele que ama incondicionalmente. Tem gente que já conheceu Deus como o Todo-Poderoso, que já viu grandes sinais e feitos de Deus, porque Deus faz mesmo, indiferente da forma que eu e você nos conduza, Deus faz mesmo. Mas tem gente que ainda não conheceu Deus como fogo consumidor, e ele vai conhecer. Na hora certa, no momento certo, ele vai conhecer Deus como fogo consumidor. Ele conheceu o Deus do amor, ele conheceu o Deus do poder,
mas ele ainda não conhece ou não conheceu o Deus que é fogo consumidor. A justiça de Deus ainda não foi executada sobre a vida dele. E quando Deus executar, aí ele verá quem é Deus. Há uma justiça, há um juízo de Deus para os dias finais da humanidade, mas muita gente vai experimentar no seu trajeto, na sua trajetória, o dia do juízo de Deus pelas suas más obras. Deus vai fazer justiça sim, tá bom? Pode passar o tempo que passar. Pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Para Deus, Deus não tem pressa com juízo, irmãos. Deus não tem pressa com juízo, porque Deus ele não sofre com o tempo. Deus ele não muda com o tempo. O tempo não cria fadiga em Deus. Mas Deus vai fazer, Deus vai executar, tá bem? Então, por mais que eu e você olhe hoje e diga assim, Deus, e aquela situação lá, e aquele negócio lá, Deus, quando é que o Senhor vai resolver? Eu não sei te dizer quando, mas olha o que Salomão te diz, o que ele nos disse, né? Ele diz assim, ó, quer ver? Ele diz assim, ó, que com certeza, ó, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolongue, contudo, com certeza, tá? Com certeza, quem obedece e teme a Deus, esse vai ficar bem, porém o ímpio não, tá bom? É a certeza que a palavra de Deus me dá, é a certeza que a palavra de Deus te dá diante dessas situações. Pode esperar. Vamos aguardar em Deus, que Deus vai fazer. O juízo de Deus